Olá, então vamos dar continuidade aí à nossa disciplina de Sistema de Energias Renováveis. Então vamos partir do princípio lá, né, supondo que houve um Big Bang, enfim, no que você acredita como foi o início de tudo. Mas vamos falar aí, né, o que seria energia, uma visão mais física, né? Então, em física, a lei ou princípio da conservação de energia estabelece que a quantidade total de energia em um sistema isolado permanece constante. Tal princípio está intimamente ligado com a própria definição de energia. Um modo informal de enunciar essa lei é dizer que a energia não pode ser criada nem destruída. A energia pode apenas ser transformada em outro tipo de energia. Então, não vamos chegar aí no detalhe filosófico do que seria energia, ou podemos também simplificar, né, no nosso dia a dia, energia é aquela capacidade de pôr algo em movimento, realizar um trabalho, enfim, né? Mas energia é o que está aí, né? Enfim, cada um pode, né, usar a sua definição, né? Não existe uma definição fixa para energia, mas a gente conhece, né? Temos essa visão geral sobre ela. Né? Vamos falar um pouquinho da energia e da nossa história, né? Na história do homem como ser humano. Então ela começou aí, né, há mais de 30 mil anos aí antes de Cristo, né? Onde os primeiros, né, homens, né, conseguiram entender lá o funcionamento, né? Aprenderam de alguma maneira que, utilizando um vegetal resinoso, por exemplo, ele conseguia manter uma fogueira, enfim, um sistema de iluminação artificial, vamos dizer assim, e de aquecimento de forma, não natural, não provocada pela natureza. E se ele conseguisse manter essa fonte de energia, aí o trabalho dele, né, conseguiria, né, ser altamente melhorado, vamos dizer assim, pois, né, uma das principais características daquela época lá é que o Sol, né, a principal fonte de energia, né, ainda hoje, mas enfim, naquela época lá, a hora que o Sol se pusesse no horizonte lá, ficasse de noite, o homem se recolhia porque não conseguia fazer atividades noturnas, enfim. Então, com o advento aí da percepção do homem, né, através da utilização do fogo, ele já conseguiu pular um pouquinho aí na cadeia energética, vamos dizer assim. Né? Então, já pulando aí 4 mil anos antes de Cristo, então aqueles povos, enfim, que se apropriaram dos solos férteis do oeste e sudoeste da Ásia, em vales aluviais como do rio Tigre, rio Eufrates, rio Nilo, no Egito, né, começaram aí a adaptar, né, a deixar de ser vamos dizer assim, aqueles povos nômades que ficam andando atrás da comida e já conseguiram, né, evoluir, perceber, né, a utilidade, enfim, né, do armazenamento de energia através dos alimentos, né, pela produção de agricultura, ou seja, plantar o próprio alimento, não esperar que a natureza desse para eles. Então, naquela época, então começou a crescer a agricultura, né? Então aquela energia solar lá realizada pelos alimentos, né, pelos vegetais, a fotossíntese, enfim, armazenada em forma de alimentos, se tornou cada vez maior, ou seja, uma abundância de alimentos, né, deixava, né, as pessoas, vamos dizer assim, não com disposição, mas eu poderia alimentar mais mão de obras, né, a mão da obra, não existiam máquinas que existem hoje, mas o braço humano, enfim, ou o braço animal, né, para fazer a movimentação, enfim, o trabalho em si. Né? Então, com mais alimento, mais energia disponível aí para executar trabalho. Tá? Então, aí já 1000 anos antes de Cristo, aí, né, já tem umas tecnologias bem, né, vamos dizer assim, bem mais inteligentes, mais interessantes. Já começaram aí a utilizar, por exemplo, a força do vento, né, a favor do trabalho humano, por exemplo. Então, as forças do vento, que nada mais é que o deslocamento do ar, né, por causa da temperatura, pelo aquecimento aí, das massas de ar, enfim, pela ação do Sol, enfim, a transformação da energia solar em energia térmica e, por consequência, a movimentação do ar, enfim, conseguiram já criar alguns tipos de mecanismo aí que ajudaram o homem a fazer certas tarefas que não eram tão fáceis. Por exemplo, a criação de moinhos para moer alimento, né? Aqui tem nessa foto aqui moinhos com mais de 1000 anos de idade, né? Essas pás verticais aqui que rotacionavam com a ação dos ventos,
para, enfim, fazer algum trabalho de moagem, por exemplo. Aqui os barcos egípcios, né, que já além dos remos, né, do braço do ser humano, enfim, para movimentar o barco, já utilizavam aí da vela, né, para impulsionar os barcos aí através da utilização dos ventos. E aí a gente já dá um salto aí, né, depois de Cristo, aí já pulamos, né, parte aí da história, aí já pulando quase aí para a Revolução Industrial, onde em si, né, realmente o homem deu um salto energético, né, considerável, né, com o advento aí das primeiras máquinas a vapor, lá com os inventores, né, por exemplo, James Watt, a primeira máquina a vapor aqui, né, consistindo numa caldeira, possível aí, então aumentava a pressão, empurrava um êmbolo, que empurrava um balancinho e transformava esse movimento linear aqui num movimento rotacional, vamos dizer assim, criando aí a primeira máquina que foram utilizadas lá nas minas de carvão, enfim, para remover a água do interior das minas, né, com uma potência bem melhor do que as máquinas anteriores, né, então permitindo aí mais profundidade das minas, mais produção de carvão, por exemplo. Alguns adventos, essa válvula que controlava a velocidade, enfim. Então, adventos, e inventos aí que proporcionaram aí, né, uma melhor transformação da energia. Então, a partir daí de 1800, com a Revolução Industrial, com o início mesmo das máquinas, enfim, nasce uma nova era. Então, 1800 ainda, vamos dizer assim, na época lá em 1882, por exemplo, o Thomas Edison construiu as primeiras usinas geradoras em corrente contínua para atendimento do sistema de iluminação. Também deu-se início aí à transmissão de energia elétrica, né, na forma de corrente alternada, usando os sistemas desenvolvidos pelo Nikola Tesla. Enfim, diversos outros, a comunicação, que necessitava de energia elétrica, começaram a dar os seus saltos, e aí apareceram outros tipos de máquinas aí, usando eletricidade, por exemplo, é uma energia secundária, né? Normalmente ela provém de uma energia primária, mais para frente a gente vai discutir sobre isso. E aí também, com o desenvolvimento dessas máquinas, enfim, principalmente das máquinas a vapor, as locomotivas, enfim, as fábricas têxteis, precisavam aí de combustível. Então o primeiro combustível aí que começou a alimentar essa grande revolução aí, vieram dos minérios, do carvão mineral. Então basicamente até 1961, não faz tanto tempo assim, o carvão era a principal fonte primária de energia do mundo, que daí, a partir dessa década ali, então, ela começou a ser ultrapassada pelo petróleo. Então, primeiramente, as minas de carvão, aqueles labirintos infinitos, enfim, que as pessoas ficavam lá no interior com picaretas, enfim, justamente para suprir a demanda de energia para sustentar aquelas máquinas que estavam nascendo. Então, em 1859, por exemplo, um pouco antes, começou aí o desenvolvimento do petróleo, aí combustível fóssil, uma outra forma de energia armazenada aí, em substância orgânica, há milhões e milhões de anos. Enfim, existem teorias aí do que matéria orgânica que formou o petróleo, enfim, com condições de temperatura e pressão, e a energia armazenada aí nesses compostos aí, começou também a se tornar interessante, porque antes de 1859 o petróleo já era utilizado, mas na sua forma bruta e aquela que se aflorava na superfície da terra naturalmente, como se fosse uma fonte de água assim, que brota do chão naturalmente. Então, mas não eram tão comuns e não rendiam, vamos dizer assim, não tinha uma produção muito boa. Mas a partir de 1859, aí, quando Edwin Drake começou a desenvolver certas ferramentas e um novo método, como para a criação de poços, de perfuração, enfim, nesse aqui foi o marco aí que em uma profundidade de 21 metros ele conseguiu detectar aí, impulsionar, vamos dizer assim, o petróleo vindo do subsolo, não somente da superfície. Nesse vídeo aqui, nesse link aqui, eu tenho mais, eu entro bem mais em detalhes da história do petróleo. Mais adiante, então,
né, novamente aí com outra revolução, a produção em série, né, desenvolvida aí por Ford, né, as peças intercambiáveis, enfim, começou a dar mais uma revolução, mais uma necessidade de mais energia, né? Então aí a gasolina em 1911 aí, já ultrapassou a querosene, né? E a indústria petroquímica em 1930 aí também deu vários produtos, né, do petróleo, e a gasolina aí, então, desde então, é o nosso é, é, energia, vamos dizer assim, nossa forma de energia aí para os nossos principais meios de transporte até, né, a atualidade. Com, 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 com essa necessidade de energia também, né? Energia também a gente pode traduzir de outra forma, não deixa de ser uma forma de poder, né? Uma forma de eu poder fazer alguma coisa, eu preciso de energia, né? Vários conflitos armados aí, é, vamos dizer, não necessariamente os modernos, mas da antiguidade a maioria deles, né, era por exemplo, por terras, mas para que precisa de terras? Para plantar, enfim, né? No fim das contas, muito dos conflitos aí também tem origem aí, vamos dizer assim, por causa da busca de recursos naturais. E uma delas seria a busca aí de, por exemplo, petróleo, né? Vários conflitos aí no Oriente Médio aí, tivemos guerras do Iraque, Irã, Kuwait, enfim, diversos pontos aí, principalmente no Oriente Médio aí, onde tem os maiores produtores de petróleo, né? Tivemos alguns, né, conflitos relacionados a esse problema. Tá? E o futuro, né? O que o futuro reserva, né? Hoje em dia, a era dos combustíveis fósseis aí está contada, né? Além de ser uma energia não renovável, né? Por quê? Porque teoricamente é finita, a hora que o último barril de petróleo acabar, não tem como a gente produzir mais petróleo, né? Então, outras formas e alternativas, né, de produção de energia, de novo, né? A gente não vai produzir energia, a gente vai transformar a energia primária de outra forma, né? Normalmente, a nossa maior fonte de energia ainda hoje é o sol, né? E a gente pega essa energia que está de outra forma para a nossa utilização, tá? Diversas alternativas já estão sendo estudadas, sendo construídas, sendo testadas, né? Porque, obviamente, dentro em breve os combustíveis fósseis aí vão ter que ser, de uma forma ou de outra, ser substituídos. Uma por questão ambiental, uma por causa de escassez, enfim. Tá? Então, essa disciplina aí mais para frente a gente vai discutir alguns tipos já comerciais de energia, por exemplo, energia solar, energia eólica, que já é uma realidade para nós, né? E outras formas de produção, né, ou geração de energia que não tão, vamos dizer assim, convencional, porque precisa de certas condições físicas para poderem operar, né? Então aqui eu tenho algumas fotos, né? Enfim, aqui a geração eólicas em ilhas flutuantes, por exemplo, né? Isso aqui é uma foto que projeto do Japão, onde tenho litorais com orla marítima, né? Onde eu tenho bastante variação de maré, por exemplo, eu posso utilizar esse sistema de geração utilizando a maré. Outros utilizam essas plantas solares, né, que não é só energia fotovoltaica, mas é termodinâmica, né? Eu tenho vários espelhos convexos, apontando aí que para uma torre onde eu esquento uma água, enfim, ou algum fluido lá que vai fazer gerar minha caldeira, aí volta lá para o nosso, que vai gerar um gerador, enfim. Outros que usam as correntes marítimas, outros que utilizam a gravidade para armazenar energia potencial, por exemplo, eu posso utilizar uma torre eólica para girar um motor e como eu não tenho baterias ou um sistema de reservatório de água, enfim, hidrelétricas, assim, eu posso salvar guardar essa energia num grande peso de massa, por exemplo. Enfim, existem diversas formas aí de transformar a energia. Agora, vamos estudar aquelas que são as mais eficientes, aquelas que melhor se encaixam em certo ambiente, aquelas que, obviamente, vão ser aplicáveis. Se não adianta ter toda uma tecnologia, toda uma ideia, se ela não for barata, funcional, e atingir uma grande população. Tá certo? Então, essa aula de hoje é só para a gente abrir um pouco a nossa mente, só para recordar alguns fatos, e olhar para frente. Tá certo? Então, até a próxima aula.